Muito bom, bora resolver uma questão que caiu na PUC Rio Grande do Sul. É uma questão de trigonometria, função trigonométrica transformada. Eu vou ler o enunciado, logo em seguida a gente resolve junto. A figura a seguir representa um esboço do gráfico de uma função y igual a mais b seno de x sobre 4, que é muito útil quando se estudam fenômenos periódicos, como, por exemplo, o movimento de uma mola vibrante. Então, o produto das constantes A e B é... Então, segue aqui um gráfico para você analisar e as alternativas. Observa bem, olha para a função y igual a mais b seno de x sobre 4. A gente precisa analisar a função e o gráfico que foi dado. Eu fiz aqui uma reprodução do gráfico apresentado no enunciado. Tá? Descobrir o valor desses parâmetros A e B e então informar o produto. Tá legal? Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui como é que é a função seno de x. Né? Não é ela que está lá, mas a função seno de x é a base de tudo para você poder estudar essa função transformada. Então, transformada é isso, né? Você modificou alguns parâmetros e aí esse gráfico, observa, compara um com o outro, ele subiu, não é isso? Parece que houve uma ampliação. Então, é fundamental que você lembre da função básica y igual a seno de x. Eu fiz aqui um esboço, lembrando que aqui é 2π, o período é 2π, você tem que conhecer isso, aqui cortou no π, né? Ela sai do zero, o valor máximo dela, o valor máximo qual é? É 1, o valor mínimo é menos 1. Então, repare, aqui eu estou lembrando da função f de x igual a seno de x. A partir daí, a gente faz modificações. No caso aqui, eu fiz um padrão que a gente estuda no ensino médio, são modificações mais comuns de serem vistas, ou seja, você altera o arco e altera também alguma coisa aqui do lado de fora do seno, perfeito? Eu tenho uma aula só sobre isso, então se você não domina esse assunto, dá uma estudada nisso aqui, olha lá na playlist, assiste a aula sobre funções trigonométricas transformadas, tá legal? Lá você vai estar bem detalhado isso aqui. Aqui eu vou fazer um rápido resumo para poder resolver esse exercício, que aliás, para quem domina isso, é muito fácil. Vamos embora ver? Olha só. A função seno de x você tem que ter em mente, você tem que ter memorizada. É essa, bacana. O que acontece com cada parâmetro? O que cada parâmetro desse faz naquela função? Quando você soma um valor aqui fora, então no caso aqui tem um A somado, né? Poderia ser 2, 3, é isso que ele quer que você descubra. Você soma, esse gráfico vai subir ou descer. Se você tiver, se esse A for negativo, desce, positivo, sobe. Então eu represento assim, olha. Eu tenho aqui, esse parâmetro faz o movimento de translação na vertical do gráfico. Se você já comparar ele com esse, você vai ver que aconteceu isso, o gráfico subiu, ó, tá certo? A linha média aqui é o eixo do x, a linha média aqui subiu, tá lá no 2, só olhar no gráfico, perfeito? A linha média é a linha entre os dois extremos, máximo e mínimo. Beleza? Vamos lá. E esse parâmetro B, o que ele faz? Esse parâmetro B, ele mexe na amplitude da função. Vou representar assim, uma molinha, ó. Ele pode fazer a função expandir, né? Tá certo? Ou seja, aumentando a amplitude ou achatar. Então, por exemplo, se for meio, um número entre 0 e 1, né? Por exemplo, esse B aqui, tá vendo? Esse Bzão é o nosso Bzinho aqui. Se for meio, por exemplo, eu calculo o seno e multiplico por meio. Então, ela achata. No caso aqui, esse Bzão é o nosso B, ele vai fazer essa modificação, essa transformação na nossa função. Observa que de fato houve. Enquanto aqui a amplitude é 1, né? Lembrando que a amplitude é da linha média até o máximo ou até o mínimo, a nossa amplitude aqui é 1, tá certo? A amplitude aqui, repare que você vai do menos 1 até o 5, são 6 pontos, né? A linha média está no 2. Então a amplitude aqui passou a ser, olha, 1, 2, 3, tá vendo? Então, houve essa expansão. Quem faz isso é esse parâmetro B. O C e o D, só a título de recordação, apesar de que aparece aqui também um deles, então vamos colocar. Mas, na verdade, ele quer A e B. O parâmetro C, ele faz o quê? Ele faz essa mesma expansão, só que agora na horizontal, ó, vamos marcar assim, tá bom?
Então, modifica o período do gráfico, ele faz isso, ele vai para lá ou para cá. E o parâmetro D faz também uma translação, só que na horizontal. Então, o parâmetro D, no nosso caso aqui, é 0, ele não somou nada. Ele teria feito esse deslocamento para a direita ou para a esquerda, que comparando os dois gráficos não ocorreu, né? Repare, ele partiu aqui do eixo do Y, tá vendo? Na linha média. Então, o ponto é o mesmo. Então, o que aconteceu? Comparando aquele gráfico padrão de seno de x com esse, ele subiu, portanto, houve o A de quantas unidades? Se partia do 0 e partiu do 2, eu tenho que o A vale 2. Você entendeu? Então, eu somei 2 àquela função. Cada ponto da função foi somado 2. Mas, além disso, houve uma alteração na amplitude, né? A amplitude normal seria 1. E agora ela é 3. Quem faz isso? É esse B. Então, esse Bzão ali é 3. Moleza? Então, uma vez que você dominou esse conhecimento aqui, repito, tem uma aula só sobre isso, se você precisar, e você dominou esse conhecimento, é quase que instantâneo. Observando o gráfico, você viu mudança de amplitude, viu que subiu 2, ele pede o produto A vezes B, claro, vai dar 6. Perfeito? Se você compreendeu, gostou dessa aula, vou pedir para você lembrar de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like e, se puder, inscreva-se no nosso canal também. Grande abraço, obrigado pela atenção.